Olá, me chamo Monique Pivatelli, esse é mais um vídeo de mulheres excepcionais e dessa vez ninguém mais, ninguém menos que Malu Perini. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Como você poderia dar uma dica para as mulheres que ainda não sabem, de repente, o seu valor, o valor do trabalho? Porque muitas vezes, assim, você entra na MEP, as peças são lindas, maravilhosas, para um público específico, certo? Então, não é uma marca popular, nunca foi e não é para E ser. não pretende ser. Como você tem firmeza nesse posicionamento? Porque eu imagino que muitas mulheres que estão se recolocando no mercado de trabalho, empreendendo, não estão sabendo se posicionar em relação a custo, valor, valor da hora ou valor de produto. Qual dica você poderia dar para elas serem um pouco mais firmes, né, nessa abordagem mesmo? Eu acho que uma das coisas mais difíceis para o empreendedor é colocar valor no seu trabalho, no seu produto, no seu serviço. É muito complicado. Por exemplo, o Materializa, até hoje, ele é, sei lá, talvez um sexto do valor que ele deveria ser. E eu faço isso de propósito. Todo mundo que entra lá fala, Malu, isso é muito barato, você tá louca vender assim, esse preço? Mas eu quero atingir mais gente. Eu quero dar acesso a pessoas que não têm acesso a isso. Então, ele é mais barato porque eu quero vender para um público, para vários públicos. Então, eu tenho lá de médico, embargadora, gente que tá lá, e é incrível, né? Porque com os sócios a gente abordou gente com poder aquisitivo muito alto. E eu tenho gente que é dona de casa, a mulher que tá vendendo biscoito para poder colocar dinheiro em casa. Então tem gente de todo e abarca todo mundo lá dentro, as pessoas conseguem seguir e ele é feito para isso. Tá. Já a MEP não. A MEP, por conta da qualidade, eu não consigo vender mais barato. Não é que eu não quero. Não, e assim, vamos falar de impostos, do quanto custa? Porque eu já tive uma marca lá no passado e, gente, assim, eu espremia. Só que eu espremia tudo, a gente vai querer remunerar bem, ter uma cadeia consciente da produção, a gente não vai, imagino, né, porque eu conheço os seus princípios. E, gente, é uma coisa quando você vai ver e a margem. É muito Como caro. você vai ter um negócio que você não tem margem? Você precisa, senão o seu negócio vai falir. O seu sonho vai entrar pelo ralo. Então tem que ter uma consciência disso também, né? Sim. E a indústria têxtil no Brasil não facilita nada, né? Tanto é que um tecido, se eu tenho metade algodão e metade poliamida, eu vou pagar o imposto para cada metade. É muito. Não, essa eu não sabia. confesso. Então, se eu importo, se eu pego, né, eu compro o meu tecido lá em BH e produzo aqui, eu pago o dobro de imposto, porque eu pago de lá e pago daqui. Então, tem várias coisas que complicam a nossa vida, que no Brasil é uma piada essas coisas, mas infelizmente a gente vive aqui, a gente tem que empreender e dar um jeito. Mas voltando à sua pergunta sobre se colocar, se posicionar e cobrar, eu lembro que eu tive muita dificuldade em fazer isso, por isso eu estava até me justificando para mim mesmo, por que eu cobro tão barato no Materializa, porque todo mundo fala, né? Inclusive os meus sócios falam, Malu, você tá louca, né? Tem que cobrar mais caro e tal. Exatamente porque eu demorei para entender que tinha valor. Hoje é consciente, né? Antigamente era por medo mesmo. Ele começou metade do valor que ele é hoje e era muito insegura. Então eu fui lá, fui colocando, falei, vamos testar e tudo mais. Mas eu entendi o valor da minha hora quando eu comecei a gerar dinheiro. Demorou muito tempo para eu entender e botar credibilidade no meu próprio trabalho. Porque antes de ser empreendedora, eu fazia os trabalhos domésticos de casa. Isso tem muito valor, porque a gente deixava de gastar dinheiro com os trabalhos domésticos. Mas, ao mesmo tempo, era um valor a mais, porque é você que está dando estrutura para sua casa, né, para sua família, né, tá tudo pronto ali, tá tudo organizado. E isso é de muito valor. Se você tem uma família, eu não tenho filhos ainda, mas eu imagino que quem tenha filhos é ainda mais valoroso isso, né? Porque você organizar a sua rotina, né, organizar a rotina do seu marido, dos seus filhos, é um puta trabalho, a gente sabe disso. E aí eu comecei a entender o valor de fato disso, de dinheiro mesmo, quando eu falei, putz, eu podia estar fazendo outra coisa que ia me dar mais dinheiro e eu tô aqui lavando meu banheiro, então eu vou pagar alguém. E aí foi essa troca, foi a primeira vez que eu entendi. Se eu estiver trabalhando no Materializa e tiver alguém lavando meu banheiro,
é melhor pra mim porque eu tô pagando ela tá fazendo melhor e eu tô gerando mais dinheiro do que ela custa pra mim. Então essa foi o primeiro exchange que eu fiz e que fez sentido na minha cabeça. E aí depois disso, eu fui ganhando confiança. E eu acho que é muito fácil para pessoas que sempre foram muito autoconfiantes falar, nossa, você tem que cobrar tanto. Eu entendo as mulheres que têm essa dificuldade. E eu acho que existe o tempo, e eu não sou a favor de você cobrar mais do que você está confortável a cobrar. Porque isso cobra um preço pra gente, psicologicamente. Você acaba se cobrando muito mais, você quer entregar muito mais. E no final das contas, nenhum dinheiro vale a sua saúde mental. Não, jamais, nunca. O que eu diria pra vocês é vai testando, vai validando, vai sentindo o mercado. Tá vendendo super, super, super bem? Faz um reajuste. Vê se continua vendendo super... Porque aconteceu isso na minha empresa. A gente tinha as publicidades e daí já estava há muito tempo com a mesma tabela, trabalhando bem, 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 bem. Daqui a pouco não cabia mais trabalho. Porque eu não vou fazer. Se eu fiz uma publicidade hoje de tal marca, você não vai ver outra. Não. Eu não vendo o meu tempo além dos meus critérios, né? E pra minha audiência também não ficar bombardeando a galera. Daí a gente viu que já não cabia mais. Aí tá, vamos mudar a tabela, aumentamos 10%. Continuou trabalhando. Ninguém ligou. Aí no ano seguinte, de novo aumentamos e continuou trabalhando. Você sabe que a minha Às vezes a gente não sabe. Não sabe. A minha manicure, esses dias eu falei, por que você não aumentou o preço? Ela vai até a minha casa, ela vai na casa de todo mundo, ela com o carrinho dela lá, o gasolina um absurdo, aumentou a gasolina, aumentou... E ela não aumentou o preço dela. Eu falei, por que você não aumentou o seu preço? Exato. Eu aumentei o que eu dava pra ela, comecei a pagar mais, eu falei, você já tá cobrando mais dos outros? Não. Aí um belo dia ela chegou, Malu, eu aumentei o preço. Ninguém reclamou. Aí eu falei, mas ninguém ia reclamar. É isso, gente. A pessoa que realmente é cliente, que compra o seu sonho, que compra a sua ideia, que compra o seu produto, vai. A minha personal também. Eu tava com ela há 1 ano. Nunca reajustou. Teve filho. Bebê. Em casa. Ela tá tendo lá que... E mãe a inflação solo. bombando. Mãe solo. Eu falei, Carol, é o seguinte, agora a sua hora é essa. Não, pra mim é. Se você... Eu acho que você tem que reconversar com seus alunos. Fiz a mesma coisa. O Carol tá aqui. Ela, não, mas você merece mais ainda. Pelo amor de Deus. Então, peguem essa ideia, esse modelo mental e levem aí pra vida. Eu acho porque... que é exatamente isso. Primeiro, eu não sou a favor, né? Sempre que as pessoas falam, eu tenho muita dificuldade de precificar, eu acho que eu cobro caro e, na verdade, a percepção das outras pessoas é barato. Tem uma questão de o barato demais, geralmente as pessoas não valorizam. Sim. Então você tem que prestar atenção nessa questão. E o outro é aumentar devagar, mas sempre ir lá e se reavaliar. Olha, o que eu estou entregando, o que as pessoas estão percebendo sobre esse trabalho. E aí você aumenta, mas com calma, não precisa, né, ir lá e aumentar um absurdo, porque você não vai se sentir confortável. E, no final das contas, não fecha a conta. Exato. E, assim, outra diquinha que eu daria é não precisa ficar se justificando. Foi mal bonitinho. Você falou, porque eu fiquei se justificando. Que, às vezes, a gente fala pro cliente, não, porque daí eu aumentei, porque... Não, aumentou, pronto, acabou. Esse é meu preço. Que eu acho que é uma questão de trabalhar essa autoconfiança, que eu sempre falo pra vocês, que... a gente não conquista e coloca na prateleira e vai estar sempre lá. A autoconfiança, ela precisa de manutenção. E muito provavelmente você não sai de casa comprada de autoconfiança. Você vai ter ao longo do processo, enquanto você se desafia, enquanto você reajusta aí o seu valor, enquanto você fala não para quem quer pagar menos. Então, assim, eu entendo que às vezes a gente tá num cenário que a gente não pode dizer não. Eu já estive, eu tenho certeza que a Malu também. Mas aos poucos vai delimitando até onde você pode ir para não sacrificar o seu tempo, a sua saúde mental, a sua sanidade e o seu valor também. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês.